Por causa de um certo reino, estradas eu caminhei, buscando sem ter sossego o reino que eu vislumbrei. Brilhava a estrela d'alva e eu quase sem dormir, buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. Buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. Por causa daquele reino, 1000 vezes eu me enganei, tomando o caminho errado, errando quando acertei. Chegava ao cair da tarde e eu quase sem dormir, buscando este certo reino e a lembrança dele a me perseguir. Buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. Um filho de carpinteiro que veio de Nazaré mostrou-se tão verdadeiro, pôs vida na minha fé. Falava de um novo reino, de flores e de pardais, de gente arrastando a rede, que eu tive sede da sua paz. De gente arrastando a rede, que eu tive sede da sua paz. O filho de carpinteiro falava de um mundo irmão, de um pai que era companheiro, de amor e libertação. Lançou-me um olhar profundo, gelando meu coração. Depois me falou do mundo e me deu o selo da vocação. Depois me falou do mundo e me deu o selo da vocação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso programa Palavras do Coração, onde somos convidados a sermos discípulos, aqueles que ouvem atentamente as palavras que saem da boca de Deus, que na verdade brotam do seu próprio coração, coração amoroso de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos numa semana muito abençoada, muito especial. Ontem nós celebrávamos o dia de São Camilo de Leles, um santo da caridade fraterna, um santo que via nos doentes, nos acamados, naqueles mais fragilizados, Jesus Cristo. Aquele que realmente entendeu aquilo que Jesus disse: estive doente e vieste me visitar, estive com fome e vieste me dar alimento, estive preso, estive nu, me desse assistência. Assim nós também somos convidados, meus irmãos, a viver esta caridade concreta, verdadeira, que não é teoria, mas é a prática mesmo do Evangelho. Eu acho tão interessante que São Camilo dizia que os doentes não deveriam pedir favores para ele, mas deveriam ordenar para ele fazer as coisas, porque ele via, de fato, o seu Deus, o próprio Cristo, Deus encarnado, nos doentes. E é este o Deus encarnado em quem nós cremos, meus irmãos.
aquele que assumiu a nossa natureza humana de fato, aquele que assumiu as nossas misérias, nossas fraquezas. Por isso que ele está no pobre, no doente, no aflito, no desamparado, no triste. Nós somos chamados a dar assistência a esses nossos irmãos. É interessante essa ligação. Levar Jesus Cristo para o próprio Jesus Cristo. Porque nós levamos conforto, levamos carinho, levamos palavras do coração de Jesus para aqueles que mais precisam. E nós também cremos que aqueles que mais precisam, Jesus está neles. Então é Jesus em Jesus, sabe? É algo tão belo, tão profundo, é uma mística tão profunda para nós cristãos, é algo tão profundo para nós que nós quase não compreendemos, né? Porque é um mistério mesmo de Deus na nossa vida e muito concreto também na nossa caminhada de fé. Peçamos a Deus que nos ajude a cada vez mais entendermos os seus mistérios, que se dê um Deus que se faz tão pequeno, tão simples no meio de nós. Hoje nós celebramos o dia de São Boaventura, um grande doutor da igreja, considerado pela igreja o doutor seráfico, porque ele que organizou a ordem franciscana. Depois de São Francisco, apareceu esse grande homem de Deus como providência divina para a ordem, a fim de organizar a ordem, né? Porque Francisco de Assis, ele veio com todo esse carisma, com o seu estilo de vida próprio do Evangelho, mas faltou essa questão da organização, né, da ordem, digamos assim, as constituições e tudo mais. E São Boaventura vem justamente como providência divina para organizar, né? A própria teologia, espiritualidade franciscana estar acessível e bem compreensível, e São Boaventura vem para auxiliar nesse sentido. E amanhã, meus irmãos e minhas irmãs, nós celebraremos o dia de Nossa Senhora do Carmo, do Monte Carmelo, né? E aqui nós queremos saudar toda a ordem carmelitana e todos os devotos e devotas de Nossa Senhora do Carmo. Nós também lembramos com muito carinho de um grande sinal, um símbolo, né, da ordem carmelitana de Nossa Senhora do Carmo, que é o escapulário. Escapulário, que vem de escapula, né, do latim, que significa armadura, proteção. E é justamente esse o sentido que se dá ao escapulário. É o próprio Deus que nos protege, nos ampara, cuida de nós, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, aquela que vem com seu olhar materno, com seu amparo também para cuidar de todos nós, como seus filhos e filhas. O escapulário também nos lembra esse jugo suave e leve que Jesus nos dá para carregar. Hoje o Evangelho fala justamente disso, deste jugo. O meu jugo é suave, o meu peso é leve, meu fardo é leve, né? Porque o escapulário nós colocamos sobre os ombros, justamente para mostrar, dar esse sentido de carregar o peso, né? Que é leve, não porque é fácil, não porque não tem peso, mas porque Jesus carrega junto conosco este fardo. Jesus carrega antes de nós a cruz. Ele pede para carregarmos esta cruz, esse fardo, que é difícil, exige de nós também muitas renúncias, muitos sacrifícios, mas ao mesmo tempo é leve, é suave, porque nós temos a presença de Jesus. E o escapulário nos lembra isso, carregarmos o peso da nossa cruz, do amor que nós temos para com Jesus e para com os nossos irmãos e irmãs. Para os carmelitas, este escapulário representa a obediência que é este fardo, que vale a pena, a obediência a nosso Senhor,
que exige de nós, mas que vale muito a pena, porque afinal nós somos obedientes àquele que sabe o que é melhor para nós. Mais do que nós, muitas vezes, né? Deus sabe sempre mais do que nós o que é bom para nós. Então vamos iniciar nosso momento de oração, já com essa introdução, pedindo que Deus esteja sempre presente no meio de nós, confiando sempre na sua presença. Vamos saudar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pedir a intercessão de nossa querida mãe, Nossa Senhora do Carmo, para que nós possamos abrir o nosso coração para acolher a palavra do Senhor, como ela também acolheu a palavra do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. São Boaventura e São Camilo de Leles, rogai por nós. E nós vamos agora, meus queridos irmãos e irmãs, refletir a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 10 ao 25. Capítulo 1, versículo 10 até o 25. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Vamos refletir um pouco a mensagem tão profunda e tão bela de São Paulo para a comunidade de Corinto e também para nós nesses tempos. Eu vos exorto, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, guardai a concórdia uns com os outros, de sorte que não haja divisões entre vós. Sede estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Com efeito, meus irmãos, pessoas da casa de Cloé, me informaram de que existem rixas entre vós. Explico-me. Cada um de vós diz, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Cristo estaria assim dividido? Paulo teria sido crucificado em vosso favor? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado ninguém de vós, a não ser Crispo e Caio. Assim Deus não
Deus por não ter batizado. Assim ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. É verdade, batizei também a família de Estéfanas. Quanto ao mais, não me recordo de ter batizado algum outro de vós. Pois não foi para batizar que Cristo me enviou, mas para anunciar o Evangelho, sem recorrer à sabedoria da linguagem, a fim de que não se torne inútil a cruz de Cristo. Com efeito, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o argumentador deste século? Deus não tornou louca a sabedoria deste século? Com efeito, visto que o mundo, por meio da sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria de Deus, aprove a Deus, pela loucura da pregação, salvar aqueles que creem. Os judeus pedem sinais e os gregos andam em busca de sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Nós vamos refletir, guardar no coração esta palavra de São Paulo aos Coríntios. E é tão belo que São Paulo ele vai na raiz das situações. São Paulo, digamos assim, ele não faz rodeios. Ele não fica fugindo do assunto, fazendo margens para depois chegar no ponto. Ele vai direto ao ponto. Ele soube que a comunidade dos coríntios estava caindo em divisões e em escândalos. Por sinal, a própria divisão já é um escândalo dentro da igreja, pois o grande desejo de Jesus, na sua oração sacerdotal, é que todos sejam um, como o Pai e Ele são um no Espírito Santo. Nós, como igreja, temos que também ser um na nossa diferença, sabendo que cada um tem o seu jeito de ser, a sua característica, os seus dons, os seus talentos, justamente para a edificação da igreja, não para a edificação própria, mas também sabendo que nós somos comunhão, nós somos um só corpo, um só espírito. É isso que nós rezamos sempre na Santa Missa: fazei de nós um só corpo e um só espírito. A Eucaristia, ela tem como fruto especial fazer de nós um só corpo e um só espírito. Por isso que nós não podemos ficar apenas na dimensão pessoal da Eucaristia. Tem também essa dimensão, esse encontro pessoal com Jesus Cristo na Eucaristia. Mas também tem essa dimensão comunitária, de comunhão entre irmãos, pois nós todos comungamos do mesmo corpo, do mesmo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus, ele vem por meio desse grande instrumento, São Paulo, para anunciar a importância da unidade.
Então, São Paulo vai dizer que é preciso guardar a concórdia uns com os outros, para que não haja divisões entre a comunidade. Ser estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. E este modo de pensar igual, caros irmãos e irmãs, ele exige de nós conversão constante, pois a nossa tendência como seres humanos é nós ficarmos com os nossos pensamentos, por vezes mesquinhos, egoístas, interesseiros, e não nos unirmos ao modo de pensar do Evangelho, de Jesus Cristo. É isso que São Paulo está alertando para a comunidade. É preciso voltar ao mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, do Evangelho. Por isso que a palavra conversão, ela significa não apenas mudança de atitude, mas antes disso, ela significa mudança de mentalidade. Mudança no modo de pensar. Parar de pensar só em mim. Parar de pensar só naquilo que me convém. Mas pensar em vista do bem da comunidade. Realizar as coisas a partir do meu modo de pensar em vista do bem comum. São Paulo enfatiza isso, para que não haja divisões, não haja rixas, não haja aquelas panelinhas, como nós costumamos dizer, aqueles grupinhos fechados, né? E que são perigosos. São perigosos. Nós precisamos nos unir a Jesus Cristo. Quando todos nós estamos unidos a Jesus Cristo, não existirá jamais divisões, mas existirá fraternidade, entre ajuda. Aquele último documento do Papa, Fratelli Tutti, que ele manifestou, né, entregou nas mãos do povo de Deus em outubro do ano passado, 2020, quer expressar justamente isso. Somos todos irmãos. Nós não somos funcionários do sagrado, nós não somos repartições dentro da igreja, como se as pastorais fossem cada uma desvinculada da outra. Não, nós não somos assim. Nós somos um só, em Jesus Cristo. As pastorais, os movimentos, têm suas características particulares, mas para a edificação, sempre lembrando disso, para a edificação. E o modo de pensar deve ser o mesmo, este modo de pensar do Evangelho. Por mais que eu tenha ideias diferentes, que eu possa contribuir com a minha ideia, um pouco diferente, com alguma criatividade daqui e dali, mas esse modo de pensar, na sua essência, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não pode ser perdido. Nós temos que ter um elo de união também no modo de pensar. Depois nós vemos São Paulo expressando a sua tristeza, porque uns dizem na comunidade, eu sou de Paulo. Outros dizem, eu sou de Apolo. Outros dizem, eu sou de Cefas, que é Pedro. E alguns dizem, eu sou de Cristo. Mas como isso? Dentro da igreja não pode haver grupinhos fechados, panelinhas. Não pode um querer ser mais que o outro, ou um querer ser daquele ou daquele outro. Um ser de um padre, outro ser do outro padre. Um ser dessa liderança, outro ser de outra. Não,
não faz parte do cristianismo, meus irmãos, nós querermos criar grupinhos fechados. Eu sou de Cristo. Mas nós devemos dizer, nós somos de Cristo. É muito perigoso. Isso é muito perigoso e, infelizmente, é muito comum nos nossos tempos. Tanto que chega ao extremo de dizer, né, algumas pessoas até dizem, eu não vou na missa daquele padre porque eu não gosto daquele padre. Mas eu não vou por causa do padre. Eu vou por causa de Jesus Cristo. Eu não vou na missa porque lá tem aquela pessoa que eu não gosto, aquela pessoa que vai ler, eu não sou muito chegada nela. Mas você não pode ir por causa das pessoas. Você tem que ir por causa de Jesus Cristo. E buscar ao máximo estar unida a essa pessoa, pelo menos nas tuas orações. Se você não gosta dessa pessoa, nós precisamos pelo menos estar em comunhão com ela no que conseguimos, né, aonde nós conseguimos estar em comunhão, que é na oração. Esses dias eu ouvi uma frase tão profunda e tão verdadeira a respeito disso, porque a nossa tendência, quando nós brigamos ou criamos grupinhos fechados na igreja, é falar mal do outro, não é? Falar mal do outro grupo ou da outra pastoral. E esses dias eu estava ouvindo uma pregação de um padre e ele disse assim, nós precisamos parar de falar tanto de Deus para as pessoas, para falar das pessoas para Deus. Porque o grande perigo nosso é nós fofocarmos, falarmos mal das pessoas. Falarmos das pessoas para as outras pessoas, para terceiros, né? Como nós dizemos. E daí nós já estamos fofocando. Por que você não vai fofocar para a pessoa, para Deus? Para Deus a gente não tem coragem de fofocar, né? Que na verdade não é fofoca, é oração. Então nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, aprender a manter a comunhão na nossa comunidade, na nossa igreja, pela oração, se nós não conseguimos de outras formas. A oração é o primeiro passo. Depois vem os outros passos que devem ser feitos. Buscar a reconciliação, ir ao encontro do irmão, mas jamais fofocar para outros, pisar em cima, difamar as pessoas. Mas é fofocar para Deus. Falando meio que ironicamente, né? No sentido de rezar a Deus por esta pessoa. Vamos falar de Deus para as pessoas, sim, mas vamos falar das pessoas para Deus e não para os outros. Porque Deus sabe como faz. Deus sabe resolver o problema. Nós, muitas vezes, quando falamos para os outros, só queremos é piorar a situação e não resolver nada. E ainda esperamos aquela pessoa falar, piorar ainda mais a situação, dizendo, é verdade, aquela pessoa é assim mesmo. A gente parece que tem esse gosto, esse prazer em machucar as pessoas, em difamar as pessoas, em deturpar a imagem das pessoas. Como isso é triste. Meus irmãos, quando nós dizemos, como Paulo, eu sou de Cristo, a coisa muda. Eu não posso mais ser o mesmo. Se eu sou de Cristo, eu não posso mais ser o mesmo. Preciso cuidar muito no que eu falo, no que eu penso, no que eu faço, no meu jeito de ser. É mudança de vida, é conversão. É vida de comunhão com Cristo e com os irmãos. Depois,
São Paulo vai falar sobre o batismo. Somos batizados em Jesus Cristo, somos inseridos no corpo místico de Cristo, que é a igreja, pelo batismo. Por isso que ele fala do batismo aqui. Nós somos inseridos no mistério da Trindade, que é a comunhão perfeita, a perfeita comunidade, e somos inseridos no mistério do corpo místico de Cristo. Por isso, se um membro do corpo sofre, os outros membros sofrem também. É só você ver no seu corpo. Quando um membro sofre, um dedinho sofre, os outros membros também sofrem. Sentem essa empatia, essa compaixão, esse estar junto, este entreajudar. E é assim que nós aprendemos a ser comunidade. Depois, São Paulo fala sobre a dicotomia entre a sabedoria do mundo e a sabedoria cristã. Essa sabedoria do mundo, meus irmãos, e a sabedoria cristã, vem ao encontro do Evangelho, que está em São Mateus, que fala assim: eu te louvo, ó Pai, Criador do céu e da terra, porque revelastes essas coisas. Aliás, porque não revelastes, escondeste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos, aos humildes, aqueles que têm abertura do coração. Aqui vai muito ao encontro disso que Jesus já havia dito no Evangelho. Porque a sabedoria do mundo, meus irmãos, não é simplesmente os livros que nós temos pelo mundo afora, as obras literárias, né? E tantas outras coisas. Mas a sabedoria do mundo, o que São Paulo quer expressar aqui, é aquela sabedoria que não é sabedoria, na verdade, de pessoas que se acham os tais, que acham que sabem tudo, que ousam até usar os atributos de Deus para si. Onipotentes, podem tudo, oniscientes, sabem tudo, e onipresentes hoje em dia também, porque nós ousamos estar em todos os lugares com as redes sociais. Hoje em dia parece que o homem deseja isto, estar em todos os lugares ao mesmo tempo com as redes sociais. Então, o ser humano, ele peca nessa sabedoria mundana, a qual vai cercando ele, vai tomando conta dele, em querer, no seu orgulho, na sua prepotência, na sua arrogância, tomar o lugar de Deus. Achar que Deus é apenas um adendo na minha vida. Quando eu precisar, Ele está aí. Mas por enquanto eu não preciso, eu não dependo de ninguém, de nada, eu faço tudo, eu posso tudo, eu sei tudo. Essa sabedoria do mundo é perigosíssima para o cristão. E às vezes isso pode estar infiltrado dentro da nossa igreja. Pessoas que se acham os sabichões, que não precisam de ninguém, a pastoral é minha, o grupo é meu, eu que mando, eu sou dono daqui, eu sou dono da igreja. Muitas vezes até o padre pode cair nesse perigo. Eu estudei muitos anos no seminário, eu sei tudo. Ninguém é melhor do que eu para falar, para fazer as coisas. Orgulho terrível, né? Orgulho que corrói um coração, que destrói a comunidade, a vida comunitária. Por isso, São Paulo diz aqui, ele usa uma expressão, uma passagem bíblica do Salmo: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Deus não tornou louca a sabedoria deste século?
Por isso ele vai dizer que entre os gentios, entre os judeus, isto é um escândalo, isto é uma loucura, esta sabedoria cristã, essa sabedoria de buscar ser mais humilde, de buscar ser pequeno, ser desprezível aos olhos do mundo, de não querer crescer às custas dos outros. Mas para Deus, esta é a sabedoria verdadeira. Você quer encontrar a sabedoria cristã, autêntica, legítima, cristalina? Olhe para a cruz. Ali está a sabedoria. Ali está o elo de unidade no nosso modo de pensar. Quando nós, meus irmãos e minhas irmãs, contemplamos a cruz, mas contemplamos de verdade a cruz e o crucificado nela, nós nos convertemos. Nós encontramos a sabedoria verdadeira. Eu fico pensando, por que tantas pessoas teimam em tirar o crucificado da cruz, Jesus da cruz? Porque ali está a maior prova do amor de Deus por nós, Jesus crucificado. Este episódio da vida, esse grande acontecimento da nossa redenção, não pode jamais ser esquecido. E o crucifixo quer sempre ser esta profecia para nós, esta imagem profética, este grito de conversão para os nossos corações. E a gente vê outras igrejas negando o crucificado, tirando Jesus da cruz. Nós vemos pessoas criticando nós católicos porque mantemos Jesus na cruz, mas não entendem o porquê nós mantemos. Simplesmente nos criticam, nem sabem por que nós deixamos. Tem todo sentido, meus irmãos, porque para o mundo isso é um escândalo, para o mundo isso é uma loucura. São Paulo vai falar justamente sobre isso. Nós anunciamos Cristo crucificado. Esta é a sabedoria da comunidade reunida. Aquele que se sacrifica pelo bem dos outros, que sacrifica muitas vezes as suas vontades, para que a vontade de Deus prevaleça na comunidade. É aquele amor de mãe que é capaz de levantar de madrugada para cuidar do seu filho, da sua filha que está doentinho, que está necessitado de uma assistência. É aquele amor que brota do mais íntimo de nós, ou que deveria brotar no mais íntimo de nós, à luz da cruz de Cristo. É loucura, pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E isso, meus irmãos, infelizmente está muito entranhado na nossa maneira de pensar. Nós precisamos nos converter muito. A gente acha que essa mensagem de conversão está muito batida, mas não, é muito atual. Deve sempre bater no nosso coração. Convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Às vezes nós acolhemos esta palavra, agora que eu estou falando, mas quando a coisa fica feia para o nosso lado, quando é hora de renunciar, quando é hora de sacrificar, de se humilhar muitas vezes, quando é hora de realmente assumir a cruz, seguir Jesus, é difícil. Porque o nosso coração, infelizmente, está muito,
como eu posso dizer, com muito joio no meio do trigo, sabe? Aquela parábola do joio e do trigo. Está muito com ervas daninhas, com coisas que nos destroem, que nos estragam. Uma poluição interior dentro do nosso coração, do nosso pensar, da nossa mentalidade. É triste isso, meus irmãos, porque a mensagem do Evangelho ainda não está sendo vivida pela maioria dos cristãos, que querem apenas a sabedoria do mundo, aqueles que se acham os grandes, os maiores, aqueles que não aceitam a humilhação, não aceitam a cruz, não aceitam esse espírito de doação. Por isso que nós vamos ouvir muitos cristãos dizendo isso. A cruz, isso é loucura. Jesus era um louco. Sim, Jesus era louco de amor por nós. Santo Afonso diz isso, hein? Essa frase nem é minha. Santo Afonso, um grande santo da igreja. Jesus era louco de amor por nós. É louco de amor por nós. E esta loucura, meus irmãos, nós somos desafiados a viver. Viver a loucura do Evangelho, porque esta é a verdadeira sabedoria. A sabedoria que não perece, a sabedoria que não está nos livros, não está em manuais, mas está no coração de Deus. Por isso nós aqui estamos para sempre anunciar as palavras do coração dele, onde nós encontramos a verdadeira sabedoria. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Um coração que era assim para a vida, um coração que era assim para o irmão, um coração que era assim para Deus, reino de Deus renovando esse chão. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Muito bem, meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus pelas palavras que Ele mesmo sempre transmite para nós. Louvado seja Deus por esse nosso programa de hoje. Agradeço a sua participação. É sempre importante nós ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E nós queremos colocar todas as intenções que foram colocadas aqui nos comentários, no coração de Deus, no coração da Mãe, Nossa Senhora do Carmo, e nós também queremos colocar todas as pessoas, todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento. Se você tem a água aí perto de você, pode mostrar ou colocar perto de onde você está nos ouvindo, para suplicar as bênçãos de Deus para a água, que nos lembra a importância da nossa pureza de coração, da nossa transparência e também a importância de nós sempre nos lavarmos nas águas do próprio Cristo
na água viva, que é Ele mesmo que nos lava, nos purifica, nos renova e nos transforma. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte de toda a bênção, de toda a graça, nós te pedimos que abençoe todas essas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento pela Divina Web Rádio. Te pedimos, Senhor, que todas essas pessoas recebam o conforto, o consolo, a salvação, a tranquilidade, a serenidade em seu coração, que possam seguir firmes segundo os teus desígnios de amor para com elas. Te pedimos, Senhor, que abençoe a água, que nos lembra o nosso batismo, os nossos compromissos batismais, para que todos nós possamos, ao beber desta água, ou ao utilizar para aspergir as coisas, as pessoas, possamos sempre nos lembrar do teu amor e receber a abundância das tuas bênçãos e graças dos céus. Por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Até o próximo programa Palavras do Coração.